Ei pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, esse é o canal Flui da Letra, eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vou refazer com vocês um lettering lá de 2020, logo que eu comecei, de Dia dos Namorados. Então vou aproveitar que hoje é Dia dos Namorados. As senhoras, elas estão achando que minha cama é a cama delas. E aí eu vou refazer e vou mostrando pra vocês os erros que eu já identifico, assim, quando eu bato o olho eu já vejo muitas coisas que eu fiz erradas. E aí serve pra você também avaliar o seu trabalho. Vem comigo. Bom, eu fiz esse trabalho aqui, esse lettering, em 2020, ó, 8 de junho de 2020, uma arte de Dia dos Namorados naquele ano. E aqui, ó, eu vejo vários erros. A construção da letra não tá legal, as cores ficou bom, esse preto, branco, cinza e vermelho. Aqui eu não gosto do desenho das letras, ficou bem pesado e mal distribuído, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o contraste tá no lugar certo, mas o desenho da letra tá muito ruim. Aqui as letras, elas estão encostando na faixa e a gente precisa deixar um espaço de respiro aqui. Então, a palavra tinha que estar mais centralizada na faixa e não encostando. A faixa tá até que interessante, o desenho ficou bom, aqui não ficou certo, ó, a finalização aqui não ficou certa. Esse enfeite que eu fiz aqui no D, só para ocupar espaço, não ficou bom. E esse te amo que ficou bem embolado. Essa é uma primeira versão. E aí, uma pessoa gostou na época e me encomendou para eu fazer um cartão para ela. E aí, eu refiz e aqui eu já dei uma consertada. Então, aqui já não fiz aquele floreio estranho no D. Aqui eu já deixei um pouco mais de espaço. Aqui continua não ficando bom, o eu aqui já melhorou bastante, o tudo também melhorou, mas eu cismava com essa margem, então eu botava margem em tudo, e aí aqui ficou bem em cima da margem. Esse ficou mais ou menos, então assim, a construção como um todo não tá legal, a distribuição do espaço, então a ideia que eu vou ter agora é que vai ser completamente diferente aqui. Acho que eu não vou aproveitar nada, nem a faixa. E vamos ver como é que vai ficar. Bom, pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, porque o meu tempo tá curto. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês essa, até mesmo a evolução, né? Que a gente vai aprendendo e aí a gente tem que aprender e aplicar. Então, hoje eu já não faço mais. Hoje eu já não faço mais o lettering cheio de margem, né? Já consigo distribuir melhor as informações no papel, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa a se fazer, a gente continua usando a régua, só não precisa fazer aquela margem preta que eu fiz. Então, aliás, deixar a margem, né? Você faz a marcação, mas não precisa deixar ela, e eu gostava de deixar a margem, ficava igual trabalho de escola. Daqui a pouco eu vou buscar a Manu na escola, então eu não vou me demorar aqui. Então, aqui, ó, deixa eu virar o outro lado aqui. Eu não quero rabiscar. Cá, parar. Eu não quero rabiscar muito a folha, pra não ter que depois ficar apagando demais. E aí, quanto mais a gente apaga, mais amassada a folha fica, aí fica aquela coisa horrorosa. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos que ter um espaço nas laterais. Então, vamos colocar eu vou colocar esse espaço aqui no olho mesmo, no olhômetro, né? E beleza. Aqui, a gente também precisa encontrar o centro, que eu vou fazer isso também no olhômetro. Só pra gente conseguir distribuir melhor as informações. Quando a gente faz sem marcação nenhuma, aí a gente corre risco maior de fazer um negócio todo torto. Aqui eu tô fazendo linhas básicas.
Aí outra coisa que eu gosto de fazer, eu venho aqui no Pinterest, coloco layout, por exemplo, layout lettering, ou grid pro lettering, grid lettering. Então ali, ó, eu vejo conforme a quantidade de palavras que eu tenho, qual grid que ia ficar mais interessante, talvez um desenho mais simples. Então, eu tenho quantas palavras? Eu tenho 10 espaços. Então, a gente tem que ter 10 espaços para compor ali o nosso lettering. Eu tenho que reservar 10 espaços para o nosso lettering. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo? Eu fico vendo esses grids aqui, o que ia poder combinar mais. Então, qual que é a regra básica para o grid? E eu tô dizendo que eu vou ser breve ainda. Então, a regra básica do grid é que um grid acompanha o outro. Então, se eu faço uma curva, a linha de baixo é uma curva, a seguinte também tem que ser uma curva. Como o meu tempo tá menor, eu vou tentar ser o mais breve. Então, a frase é: eu que te amo tanto, ainda não te amo tudo. Então, aqui, ó, para facilitar o nosso serviço, a gente pensa coisas semelhantes, então o te amo e o te amo pode ser igual. A gente escreve a frase também pra gente ir contando a quantidade de letras de cada palavra. E vamos destacar o que é importante aqui. É o tanto e o tudo, na minha opinião, e o te amo. Entendeu? Tem que tomar cuidado para, por exemplo, se eu colocar ainda não te amo, e o resto, vamos colocar que eu coloquei esse aqui bem grande, o resto pequeno, o destaque tá errado, porque a primeira coisa que a pessoa vai olhar é ainda não te amo. Então, a gente tem que dar destaque para as palavras certas, de forma que a pessoa consiga ler toda a frase. Talvez o te amo seja um destaque principal e as outras coisas a gente vai encaixando. Então, agora, eu vou colocar eu que junto, te amo tanto junto, ainda não junto, te amo tudo junto. Então, eu vou separar eu que te amo. 1, 2, 3. Ainda não te amo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 espaços. Então, eu vou fazer assim. Eu que. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, aqui a gente vai brincar com tamanho de letra, estilo de letra. Então, beleza. Eu vou colocar aqui o eu. Vou ter que ligar aqui pra eu ver as horas. Mas eu acho que esse barulho não vai perturbar, não. Aqui a gente vê a quantidade de letras para que fique equilibrado, né? O tanto de letras para cada lado.
E aí, o desenho das letras, ele tem que ter a ver com o grid. Então, se eu tô fazendo um grid que é curvado, as minhas linhas vão acompanhar essa curva. E também o tamanho. Então, aqui ele aumenta e aqui ele vai já diminuindo. Então, também tem que diminuir. Aqui eu tô esboçando sem detalhar. Tô esboçando as letras onde elas vão ficar. Eu que te amo. E uma coisa que não falha, pessoal, é fazer essa alternância aí entre letra de forma e letra cursiva. Sempre dá certo. Não quero chegar com esse ó aqui em cima. Ficar aqui pra baixo mesmo. Eu que te amo tanto. Aí aqui já vou fazer um pouco menor, porque tem mais letras, né? Mas ainda assim, ó, acompanhando o desenho do grid. E menos é mais, né, gente? Menos é mais. Não coloque uma letra muito grudada na outra, porque pode ser ruim na hora que você for detalhar, não conseguir fazer nada, porque você colou muito uma letra na outra e não tem o que fazer. E aí eu coloco, às vezes, esses pontinhos, coração, folhinha, alguma coisa, pra separar e facilitar a leitura. Porque aqui tem duas palavras. Vamos colocar te amo ali. E tentar fazer semelhante, né? A esse primeiro te amo aqui. Vai no rabisco mesmo, porque funciona. Depois você escolhe o lugar certo onde você vai passar a caneta. Principalmente em letras circulares, assim como o O. Você tenta fazer um círculo certinho, às vezes você vai ficar horas ali, só tentando fazer um O. E você vai fazendo assim, ó. Não assim tão grande, né? Eu aprendi isso no curso de desenho que eu tô fazendo. Você vai fazendo círculos assim, depois você vai encontrar a melhor linha aqui, ó. Uma linha completa a outra e aí faz um círculo melhor. Aí aqui no tudo eu vou fazer igual o do tanto, ó. E um pouco de bounce lettering, que é aquele que sai um pouco da linha. Então, aqui eu posso diminuir um pouco o U e levantar ele como o O. Isto. E agora, eu posso finalizar direto já com as canetas, ou eu posso vir ainda detalhando as letras para depois finalizar. O que que eu vou escolher fazer? Fazer um pouquinho de cada.
pouquinho de cada. Por exemplo, o tanto e o tudo, eu vou usar uma caneta que já faz esse traço, a caneta brush, então ela já faz essa diferença entre traço fino e grosso. Agora eu vou pensar o que que eu quero para essas letras de forma. Então, eu vou fazer mais arredondado o acabamento delas, o te amo, porque a forma mais arredondada, ela é uma coisa assim mais suave, mais amável e tal, do que aquelas letras com serifa, com bem quadradonas, elas são letras mais formais, então não vai transmitir a mensagem que eu quero com esse cartão. Esse eu que aqui, eu vou arredar um pouquinho, que eu acho que ficou muito pra direita. Então, eu venho aqui, vou achar aqui um meio de novo, onde tava. Vou trazer um pouco pra cá. Porque são duas palavras, mas no total dá um número ímpar de letras. Então, o que tem que vir mais pra cá pro meio, pra ele não terminar lá no final. Pra palavra não terminar lá no final. Posso diminuir esse U aqui também. Muito largo. Eu que te amo tanto, ainda não te amo tudo. Pra ser um pouco mais breve, eu vou finalizar usando direto as canetas. Então, como que a gente pensa isso? Primeiro, a gente vai tentar pensar se quer fazer um fundo, se quer fazer alguma coisa. Aí faz antes de finalizar a letra. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um colorido aqui e eu já tiver feito a letra, eu vou acabar manchando, dependendo do material que eu for usar. Então, eu vou pegar aqui umas canetinhas, vou fazer uns detalhes no fundo e depois eu venho com uma caneta permanente, que eu sei que não vai misturar, né, e faço as letras. Então, aqui eu vou fazer como se fosse um coração, como se fosse não, né, é um coração, só que eu tô fazendo nas pontas. Eu fiz a resenha dessas canetas aqui, são as canetas permanentes da Staedtler. Agora elas já estão até acabando, por quê? Porque pra proposta que elas foram vendidas, né, como uma caneta permanente, eu não recomendo, né? Mas pra colorir, são ótimas. Então, eu e a Manu, a gente tem uma caixa aqui de desenhos e a gente usa essas canetinhas aqui pra gente colorir. Olha a Cacau roncando no meu vídeo. Cacau, menos. Coisa que eu esqueço quase sempre é você vir com a borracha e dar uma... como é que fala? E apagando um pouco desse rascunho para ele não ficar tão marcado, porque aí dependendo do material que você for usar, por exemplo, se você for usar um lápis de cor, você não vai conseguir depois apagar embaixo, porque aí você vai acabar esfarelando ali o lápis também, apagando um pouco dele. Então, ou a canetinha também vai ficar marcado se for outra cor que não seja preto, por exemplo. Então, tem que tomar esses cuidados para clarear um pouco, né, esse grafite, porque depois, dependendo do material que você escolher para finalizar, você não vai poder ficar apagando demais. Então, eu vou colocar aqui uns coraçõezinhos, onde eu já tinha planejado, e alguns outros. Eu também gosto muito de brincar com essas bolinhas assim, sabe?
colocar umas bolinhas. Eu acho que fica legal demais. Enfeita da vida. Não precisa de muito, não. Então, vou deixar assim esses dois. Eu vou aumentar um pouco esse coração aqui para ficar mais proporcional com o outro. Agora eu vou pegar a caneta preta. Eu vou usar essa aqui da BRW, que é uma caneta permanente, a ponta dela é fininha. E eu vou usar para fazer as letras. Então, aqui no Eu Te Amo, eu vou fazer do jeito que eu escrevi. Depois eu vou vir engrossando os traços de descida. Então, eu vou fazer uma letra com contraste. O ruim de usar um marcador assim, no papel sulfite normal, é que ele vai espalhando, né? Existe uma folha específica para cada tipo de marcador. Então, aqui, como ele se espalhou, eu vou fazer a letra com espessura. Então, agora eu vou engrossar os traços de forma uniforme. Não vai ser mais uma letra com contraste, porque a caneta se espalhou demais aqui, então... vou engrossar ela por igual, ou mais perto disso, né? Agora eu vou trocar de caneta, porque vai acabar estragando, né? Tá tudo caindo aqui. Eu vou usar uma das canetas que eu recebi da New Pen. Esse vídeo já eu coloco ele no ar também, os produtos que eu recebi. Também é um marcador de permanente, desses de retroprojetor. E eu vou usar, mas eu vou arredondar a letra, ó. Eu vou arredondar esse Te Amo. Tô seguindo o grid. Tô arredondando os cantos. Aqui eu vou usar uma caneta brush, que já faz o contraste, ó. Inclusive, está acabando. Deixa eu ver uma outra aqui, se ela tá com tinta. Essa aqui tá novinha.
Aí aqui eu fiz, então, com a caneta brush, que ela já me dá essa espessura. E aqui eu vou fazer com essa caneta. Que isso, cachorro? E aqui eu vou repetir o mesmo estilo do outro Te Amo, porque aqui é tudo retinho. Aqui, pra seguir a lógica, eu tinha que ter feito tudo de vermelho, né? Bom, pessoal, eu aqui editando o vídeo, o arquivo ficou corrompido. Então, no final do vídeo anterior, eu tô terminando essas letras aqui. E aí, ficou, né, sem vocês verem a finalização. Então, aqui eu acrescentei sombra com esses pauzinhos assim, né, que dá um volume pra letra. Coloquei essa sombra aqui também, todas as palavras eu coloquei, né? Sempre pro mesmo lado, eu gosto muito da sombra que fica do lado direito. Exceto esse aqui, que eu gosto desse tipo de sombra do lado esquerdo. Então, aqui eu coloquei sombra em todas as palavras, coloquei a assinatura, acrescentei aqui esses brilhinhos, né, essas bolinhas, enfim, essas gotas. E a única coisa que eu não gostei da finalização foi esse ainda não. Depois que eu bati o olho assim no final, eu mudaria a finalização desse para esse mesmo pauzinho aqui. Então, assim, o lettering é isso, a gente faz, depois quando a gente vai observar, a gente acha outra coisa para corrigir, e se a gente continuar olhando, a gente vai achar mais coisas, assim, para melhorar ou para fazer diferente e tal. Como eu perdi o arquivo, né, do vídeo finalizando, eu trouxe aqui para vocês verem, vou deixar aqui na lateral a imagem do antigo e a imagem desse último. O que que eu observo? Que eu tô conseguindo fazer um lettering agora mais simplificado, assim, porque naquele lá eu quis usar tudo que eu sabia. Eu botei letra com serifa, sem serifa, cursiva, faixa, e aí ficou pesado. E essa versão aqui, ela é mais simplificada, mas ela também chama atenção. Então, pelo desenho das letras, pelo tipo de finalização e as cores, né? As cores já era algo que tinha funcionado no outro. O preto, o branco, o cinza e o vermelho. Então, assim, esse aqui eu dei de Dia dos Namorados pro meu marido de novo, porque a proposta era essa. O vídeo tá saindo bem depois do Dia dos Namorados. Mas se vocês reproduzirem aí o lettering, me marca lá no Instagram, @fluirdaletra, que eu vou gostar de ver o trabalho de vocês. E a proposta desse vídeo era realmente refazer o lettering, identificar e mostrar para vocês aquilo que podia ser melhorado, para que vocês também olhem para trabalho. Se você faz lettering, olhe para trabalhos anteriores e veja o que podia melhorar. Como eu falei para vocês, agora já finalizado, eu ainda consigo encontrar coisas para melhorar, mas isso eu acho que vai ser sempre assim mesmo. E aí, me coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, qual versão vocês gostaram mais, porque às vezes, por exemplo, a pessoa que comprou esse lettering, a primeira versão dele, ela tinha achado super bacana do jeito que tava. Então, assim, às vezes é a gente que põe defeito demais no trabalho da gente. Mas depois de 4 anos fazendo lettering, eu acho que eu ganhei um pouco mais de confiança,
eu consigo ver as coisas de uma forma mais simples, né? E trabalhar de uma forma mais simples e o resultado também fica bom. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!